Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui Zé Luiz, da 89 a Rádio Rock, e é mais um episódio de Rockstar, né? Esse nosso podcast especial da John John, que eu tenho um prazer gigantesco de apresentar para vocês, que está celebrando o Dia Mundial do Rock, que é o dia 13 de julho. Tô com o Luquinha, minha colega de 89. Aê, e aí, Luca? Zé, aplausos amado efusivos. e querido. Tudo bom, querida? Tudo bem. Hoje a gente vai falar de rock nacional, Rock né? nacional, é isso que eu ia falar para as pessoas. Nós falamos no nosso primeiro episódio, deu uma geral no rock. Hoje a gente vai falar basicamente de rock brasileiro, tá? Mas antes, eu quero te convidar para conhecer a nova coleção John John, que é a coleção Rockstar, tá? Comemorando o Dia Mundial do Rock. Então tem camisetas, vestidos, calças, tem um monte de coisa legal que vai estar à tua disposição logo, logo pelo site da John John, pelo aplicativo da John John, tá aparecendo aí as informações que você precisa. Por exemplo, ó, essa aqui que eu tô. Essa aqui, Jim Morrison. Legal, né? Agora, aquela outra ali da Luca, Don't Stop Me Now, Queen, muito linda. E outras cositas más, tá? Então aguarde que você vai ter, tem jaqueta, tem camiseta, tem promoção que eu vou explicar daqui a pouquinho, um negócio muito legal de um voucher também. Mas, Luca, rock nacional, você gosta, né? Gosto, e a história é muito rica, né? Sim, do rock nacional rica aqui. Então vai ser interessante entrar nessa jornada aí com você para falar sobre rock nacional hoje. Não, e é engraçado porque a gente, vamos voltar, a gente vai para o pós-guerra, mais ou menos, anos 50, década dos anos 50, né? O mundo todo saindo da Segunda Guerra Mundial, foi 45, aí anos 50, o mundo todo começando em ebulição, né? Sim. Com arte, cultura, moda, nova forma de produzir coisas e etc. E aí aqui no Brasil, também a coisa começou, né? Como é que começou o rock brasileiro? Primeiro, os artistas, tipo Tony Campelo, a irmã dele, Seri Campelo, Nora Ney, todos começavam a fazer versão de rock. Americano, rock italiano e tal. E eu falei lá no nosso primeiro episódio que a primeira gravação, o primeiro rock genuinamente brasileiro, gravado, composto, letra brasileira e um rock brasileiro, foi gravado pelo Calbi Peixoto. O Calbi passou uma temporada, o Calbi de Conceição. Você falou isso no episódio, eu nem não fazia ideia que era ele. Não, e ele foi passar uma temporada nos Estados Unidos, lá ele se apresentava como Ron Colby. Ron Colby, é louco, né? E aí ele lançou aqui no Brasil a primeira gravação de rock nacional com rock and roll em Copacabana. Né? Sensacional. E aí quando a gente pega anos 50, como eu falei, eu até anotei aqui Nora Ney, Tony Campelo, mas eles faziam versões. A Seri Campelo, por exemplo, ela gravou... Pegue um martelo e vai bater na sua testa. Mas ela então eles pegavam rock italiano. Ela fez, por exemplo, Banho de Lua. Toma um banho de lua. Que era outra música italiana. Exatamente. Era outra eu não música, sabia, achei que outra era música italiana. Outra música italiana. E que mais? Aí, ó, eu vou juntar tudo, que é para dar um resumão, para depois a gente ir destrinchando aos poucos. Veio a Jovem Guarda. Robertão, Tremendão. Roberto, Erasmo, Vanderleia, Martinha, que era um programa de TV. Aí a televisão começa a ganhar um lugar especial nos negócios, no business, né? Porque aí começa a virar um produto, o programa competia com outro programa de bossa nova, então era aquela coisa, né? Você lembra dessas coisas, Zé? Eu lembro da Jovem Guarda, Luca. Olha só. Eu lembro que eu adorava, ficava na frente eu era criança, vendo o Roberto, a Vanderleia cantando, Nossa, e era um programa... A coisa era tão assim que a galera mais jovem criou uma rivalidade entre o rock com a Jovem Guarda, aí o pessoal da Bossa Nova, aí teve manifestação, saíram nas ruas dizendo que não podia usar guitarra elétrica. Nossa. Onde já se viu música brasileira com guitarra elétrica. Aumentou mais ainda, né, a vontade de usar. Logo depois aí veio a Tropicália, veio o rock... A Tropicália nem preciso falar, né? Gil, Caetano... teve Chico, teve Bethânia, teve Gal. Aí a gente já estava embaixo de uma ditadura militar, como na Jovem Guarda também. Então, começou o problema com censura e tal, e era uma contracultura. Sim. Né? Veio a Tropicália. Mutantes foi aí também? Aí também foi surgindo Mutantes. Aí veio um lado de rock progressivo, que a gente vai falar depois, brasileiro, veio Mutantes, aí teve o Som Nosso de Cada Dia, teve o Terço. O Terço, do Sérgio Heinz. Isso, Sérgio Heinz, Nossa, lembra? Lembro. Que era muito legal, eu adorava o Terço. Muito legal, eu também gostava muito. Mas é um pouco, Luca, do que a gente falou
do rock progressivo lá fora, que era uma coisa mais erudita. Técnico, né? Os caras tocavam Sérgio muito. tocava muito no terço. Né? E cantava alcançando notas, né? Era uma preocupação com a música e a galera que assistia eram os críticos da música, né? Era uma galera assim, tipo, era nós, mas o cara já ficava ali olhando só pra ver se acertou, se errou, se foi bem ou não foi, né? Era um E tudo aparecia no festival, né? Aí a gente tinha os festivais, né? Tinha o Festival da Canção, começou na Excelsior, depois foi pra Record. Excelsior. Tem até apresentações que acho que todo mundo já viu, pelo menos uma vez, imagens em preto e branco. O Caetano cantando, o Gil cantando com Mutantes. Aí o Gilberto Gil pegou a música dele e colocou a guitarra elétrica, que era os Mutantes. Aí todo mundo, nossa, não pode. E foi Rita Lee ali com o Arnaldo e o Sérgio e todo mundo tocando junto. Os festivais tiveram um lugar super importante. E claro, né, todos eles com influência de várias bandas. De lá de fora, Beatles, Rolling Stones, Little Richard, todo mundo. Elvis. Então era tudo uma maçaroca só. Né? O pessoal da Tropicália. O Erasmo era bem do rockabilly também, né? Assim, aquele Erasmão, jeitão. ele era o tremendão. Tremendão, né? O gigante gentil. O gigante. Porque ele era um cara extremamente gentil, fofo. Você conheceu querido. ele? Conheci. Jura? Conheci o Erasmo. Extremamente gentil. Eu conheci o Roberto também. Quando eu conheci o Roberto, eu cheguei pro filho dele, o Dudu, falei, velho, eu quero muito conhecer teu pai, né? E ele, não, Zé, vamos lá, tal. Aí o Dudu me levou e eu pensava assim, será que o Roberto, quando me conhecer, vai falar, e aí, bicho? Aí o Dudu chegou, fomos no show e tal, aí o Dudu, pai, esse aqui é o Zé, um amigo meu. Ele, e aí, bicho? Foi a primeira frase de Roberto. E aí, bicho? Faltou, são tantas emoções. Maravilhoso. Enfim, então isso daí é um pouquinho do que aconteceu. Além disso, né, eu falei de Mutantes, mas depois vem Novos Baianos. Então, Mutantes e Novos Baianos mais por uma vertente psicodélica, misturando tudo, misturando rock, misturando música brasileira e etc. A década de 60 foi extremamente produtiva, né? Porque teve 60, vindo dos 50, e aí veio ditadura militar, aí o país se fechou inteirinho, censura, e a música continuou sendo uma forma de protesto e expressão da gaguega. Podcast Rockstar, é um prazer fazer esse podcast, é uma parceria muito legal da John John, com a gente aqui também da 89, eu, Zé Luiz da 89, hoje Luquinha tá comigo, faz essa cara. A gente está falando hoje principalmente de rock nacional, tá? Porque dia 13 é Dia Mundial do Rock, e eu quero mostrar para vocês a coleção da John John. Aliás, eu quero falar de um voucher, porque vai sair a coleção da John John. Ó, eu estou usando camiseta da nova coleção da John John. O Luca está usando também, Don't Stop Me Now, tá? E você vai ter um voucher de desconto. Presta muita atenção como é que esse voucher funciona. Baixa o app da John John, você vai conhecer a coleção lá e vai usar esse voucher lá. Por quê? Você vai ter 20% de desconto full price, tá? O preço que está lá, 20% de desconto, certo? E que mais? Frete grátis para todo o Brasil. Pergunta, se eu comprar uma camiseta... Tem que comprar quantas roupas para ganhar? Não. Comprou uma coisinha... Já ganhou desconto. 20% full price, frete para todo o Brasil. Pronto. Tá? Essa promoção vale até o dia 3 de agosto. Então, eu vou falar aqui o código desse voucher de desconto para você colocar quando você baixar o app, tá? JJ Rock 89. Então, JJ de John John, Rock 89 é nóis. Tá combinado? Então guarda isso daí. Talvez você não vá usar... Não usa agora porque eu quero que você assista a gente. Isso. Tá? Luca, anos 70, vamos lá. Anos 70, Brazuca. Ó, de cara assim, de falar de anos 70, você lembra? me vem o Raul Seixas. Boa. Eu lembro que eu confundia muito ao Seu Valença e o Zé Ramalho. Também da mesma época. Um era o outro um. Alceu... Rutinha, Raquel Rutinha. Quer ver? Deixa eu ver. Alceu, Zé Ramalho, Sá Rodrigues e Guarabira. Aí era um rock... Era um folk com muito rock. Que eu adorava ouvir. Né? Aí você falou Raul Seixas. Então, Raul Seixas, Rita Lee, Mutantes, Novos Baianos, tudo isso começou a tocar em rádio nos anos 70. Secos e Molhados também tocou? Secos e Molhados também começou a tocar em rádio, começou a aparecer na televisão. Né? E aí o sucesso de todos começou a tomar conta do Brasil e do mundo. Mutantes foi gravar fora, é uma banda que volta e meia você vê alguém citando. Né? E a Rita Lee, né? Aquela figura desde sempre. Né? Aí a Rita Lee, quando saiu dos Mutantes, fez um trabalho excelente, né? Virou. A Rita, para mim, é um ícone. Raul Seixas e Rita Lee são referências no rock.
né? Total. Para mim. Aí a Rita lança Fruto Proibido, que é uma obra de arte, é um descasso da Rita Lee, né? Então isso é um pouco do panorama dos anos 70. E continua a Tropicália com Caetano. O que me veio muito do Raul Seixas também é a metamorfose ambulante, né? Atemporal de tudo, uma letra super inteligente, né? De você Ele falar. E Paulo Coelho, né? Ah, é verdade. O Paulo Coelho que fizer. O Paulo Coelho fez mais de uma música, né? Fez não alguma, tudo quase. Né? Paulo Coelho, escritor. O Paulo fez também com a Rita. Olha, né? só. Enfim, que Paulo legal. Coelho, escritor, né? Hoje, adoraria. Eu brinco que a melhor Alquimista. vida do mundo é uma vida Paulo Coelho, alquimista. Porque você chega e fala assim, vou lançar um livro. A editora fala, tá bom, tá aqui milhões. Fala, beleza, eu quero morar em Paris. Tá bom. Vai lá, gravadora não, vai lá, editora e pum, mora lá, Paulo Coelho. Enfim, Paulo Coelho tem muita influência nessa história do rock and roll, principalmente nessa época dos anos 70. E no final dessa década, lá para 78, lembra que a gente falou no outro, né, na gringa, quando a coisa estava muito sofisticada musicalmente e veio o movimento punk? Sim. Aqui é a mesma coisa. Restos de Nada. Restos de Nada. Com o Clemente. Com Joelho de Porco. Aí Joelho de Porco também 70 e tal. Então começa toda uma reviravolta, vamos fazer isso aí mais simples. Nossa, e o Clemente até hoje aí, né? Clemente eu encontro no elevador. Ele Falo, é demais. bom dia, Clemente. Bom dia, Zé. Muito louco, né? Olha o que é a história. Olha onde a gente vem parar. Né? E como o que estava rolando lá fora rola aqui dentro com outra roupagem, com muita influência de música brasileira. E da roupagem também, né? Porque o visual ali nacional foi total nessa pegada também da gringa, né? De Boca de Sino. Rita e Mutantes, totalmente Flores. 70, Bocassino, Bata. Aí vem o pessoal, que a gente vai falar mais pra frente, mas já camiseta e jeans, etc. Então, e aí vem o punk, o movimento punk. Tá sempre junto, rock and roll, moda e atitude. Bom, e quando a gente fala de fatos marcantes do rock, Luca, no Brasil, a gente não pode passar batido pelos anos 80. Nossa, né? que década rica, que década, né? Um monte de banda e tal. Festival teve o Rock in Rio. Rock in Rio. Né? Rock in Rio. E quando a gente fala de festival, me vem logo John John na cabeça, né? Porque John John tem todo esse mood de festa, essa coisa rocker, noturno, tipo, olha essa camiseta sua. Num festival, só dá você porque brilha. Nossa. Don't Stop Me Now. Né? Mas década de 80, várias coisas marcantes, né? Uma delas, o aparecimento da Rádio Rock, do nosso trabalho. 85, né? 1985. Você entrou em que ano? Eu entrei em 88. Uau. Aqui. E aí, nessa década, foi quando, principalmente o Rock in Rio deu uma força para isso, essas bandas nacionais todas vieram de uma vez só. Então, Barão Vermelho... Titãs do Iê, Iê, Iê. Titãs do Iê, Iê, depois Titãs. Paralamas do Sucesso. Barão. Né? E veio todo mundo, assim, parecia que veio todo mundo de uma vez. Né? Aí você tinha RPM, você tinha o Traje a Rigor. RPM é muito Paquitas Geriátricas, assim, é muito o meu time. Eu até hoje, assim, quando rola um som da RPM... Eu sei cantar ela inteira, eu nem sei como eu ainda sei as músicas assim, de cor, assim, era um negócio impressionante. Mas tocou em tudo quando foi lugar. Foi. Né? Todos os lugares. Luciana Vendramini, né? E o Paulo Ricardo. Paulo Ricardo, né? Aí também o Traje a Rigor, Kid de Abelha, eu falei né? Aí você vai para Brasília, você tem Plebe Rude, Capital Inicial, Legião Urbana. Nossa, né? surreal, né? Daí as letras, ficou um aí negócio mais politizado. Subiu o nível, né? De letra ali também. Fala, cara, olha esse Renato Russo, as coisas que ele faz, né? Faroeste Caboclo, que conta aquela saga, né? Em nenhum momento fala Faroeste Caboclo. Não fala Faroeste Caboclo? Ele escreveu, acho que não tinha 16, 17 anos. Meu Deus. Muito impressionante, muito louco. Camisa de Vênus. Marcelo Nova. O Marcelo Nova que fala, né? Ele fala, antes a Penélope Nova era a filha do Marcelo Nova. Agora é o pai da Penélope Nova. É louco. Aí Ratos de Porão, com o João Gordo. Joãozinho. Então, quer dizer, foi uma explosão mesmo, né? Parece que estava tudo numa panela de pressão e abriram e saiu todo mundo ao mesmo tempo agora. Total. E até hoje, né? Você vê quantas coisas legais tem ainda do Barão Vermelho, Capital... essas Paralamas, né? Os caras continuam tocando, fazendo show, eventos, lançando músicas inéditas, E ao mesmo tempo tinha, né? Muitos beberam dessa fonte, né? A gente falava que... Eu às vezes achava que o RPM era um pouco Duran Duran.
Assim, no visual. Um tecladinho ali. Simon Le Bon, um tecladinho e tal, né? Cada um tinha... A Legião era meio Smiths. Né? Total. Todos eles tinham... Aí vem a influência de todo mundo. Até um babado, né? O jeito. E o tal do heavy metal. O metal! Aí sim, coisa Angra, linda. Viper. Como a Ride. Sepultura. O Sepultura, gente, era uma coisa muito louca. Eu lembro que em 90 eu fui pra Londres... E eu vi a molecada de Londres com a camiseta escrito Sepultura. E conversando com o moleque, eu falei da camiseta dele, Sepultura. E eu falei para ele, então, essa banda é do Brasil. Ele, não. Impossible. Olha. Eles nem sabiam que Sepultura era uma banda brasileira. Hoje sabe, você vê, outro dia eu vi o Dave Grohl falando do Sepultura num programa e tal. É muito legal, né? Demais. E olha, só nessa nossa conversa, a gente foi de A a Z. No rock nacional dos anos 80. Total. Bem louco. Lembrando que nós nascemos naquela época também. A Rádio Rock 89 nasceu exatamente nessa década. Legal, né? Podcast Rockstar, uma parceria John 89 FM. A gente está falando hoje especificamente de rock nacional. Luca, década de 90. Eba! A gente falou da década de 80, então eu falei, as bandas vieram, né? Abriram a porta. 90, as bandas pegaram a porta, arrancaram a porta, chacoalharam, jogaram na parede, pisaram em cima, porque veio muita gente boa também. Não, chegaram solando de joelho, né? Foi um negócio assim impressionante, o nível de bandas legais, e aí eles conseguiram também juntar, né, a parte política, que eu lembro muito que você repetiu bastante isso no primeiro episódio, de como as coisas elas se repetem. Né? E aí, no Nacional também, tem um negócio super político ali numa década, né, que nem você estava comentando hoje. Tabi Rude, Legião, isso, etc. Politizado e tal. E aí depois deu uma escancarada ali, né, um pouco, uma parte um pouco mais engraçada, vamos dizer, mas com aquele tom. Então, Mamonas Assassinas, sim, que foi um negócio surreal. O Planet, daí aquelas bandas que a gente... Charlie Brown Jr. Charlie Brown. Eu lembro que uma vez eu estava gravando um comercial de TV e veio um operador de cabo, ele puxava cabo, um moleque. Ele chegou, Zé, posso te mostrar a banda do meu irmão? Eu peguei, era uma fita cassete. Aí olhei, falei, que nome engraçado, porque é o Charlie Brown, do Charlie Brown? Do desenho. Ele falou, a gente é de Santos e tal. Mano, eu coloquei a fita, era o Charlie Brown Jr. Olha que legal. Era demo deles. E aí eu falei para ele, nossa, até quis trazer para o meu lado. Falei, puxa, eu precisava conhecer, mas ele já conhecia, você sabe quem? Aí eles foram lá pro escritório, que você trabalhou lá também, sim, né? Eu quero até falar disso aí depois. Eu lembro do Charlie Brown na época de Santos, eles tocavam um cover do Rage Against the Machine. Sim. E aí o D2 do Planet, que já era um cara conhecido no underground, meio stream, assim, falou pro Chorão, falou, você devia cantar em português. Olha isso. Olha aí. Eu vi a fita cassete demo, inglês, eles cantando em português. Em português, já? Já tinha o tchau. E era uma fita muito bem gravada, por sinal, né? Aí também tem um lado pop rock com Skank, mega sucesso, Jota Quest, né? Sem tirar as bandas que a gente falou dos anos 80, que todas elas continuavam. Né? Quase todas elas. Cássia Eller, né? Que veio também... abrindo, né? Teve a Rita Lee, teve Cássia Eller, hoje tem a Pitty, quer dizer, o pessoal, né, vai indo. E aí aquela mistureba também nessa época, que era Rapa, Chico Science, e Nação Zumbi. Não falei de Raimundos, né? Raimundos com as letras ali completamente fora da curva, né? Luca, eu conheci num festival chamado Junta Tribo, em Campinas. Que legal esse nome. Que era tudo terra. Não era mato, era tudo terra. E quando eles tocaram, eu falei, quem são esses caras? Subiu uma poeira do chão. Era visceral, né? Visceral. Foi isso que me marcou no E Raimundo. As letras, né? Selim, né? Pensa nisso. Hoje em dia não existiria, mas é muito bom aquilo, assim, relembrar, né? A importância da... E também essa mistura, que nem você falou, né? Do Sepultura, a importância que teve Sepultura de fazer essa coisa bem raiz brasileira com o metal... Eles pegaram aquele forrozão com o rock e fizeram um negócio que a gente não ouvia. Eu achava que eles eram do Nordeste a primeira vez que eu vi. Eu também. Falei, não, vocês dominavam tanto. Certeza. Eu falei, pessoal vem de Recife e tal. Não, quem vinha de Recife era o Chico Science, Nação Zumbi. Né? Que também, quando eu vi a primeira vez, eu fiquei... Falei, que é esse cara? O que eles estão fazendo? Olha esse som, tem tambor, tem maracatu, tem rock and roll, tem computador, né? Também outra década super rica, essa de 90. Não é não? E aí, a gente já junta com 2000, que também foi, de outra forma,
muito produtiva, principalmente, a gente acaba falando de uma coisa meio festa, né? Eu esqueci de falar, por exemplo, Los Hermanos, que surgiu nos anos 90, final dos 90, que tinha um determinado público, mas era um público extremamente fiel. Tanto que até hoje a banda acabou, né? Mas quando eles fazem um show, lota. E era o termo seguidores, antes de ter Instagram, exato, tudo isso, nem né? Era, existia. tipo, os caras não têm fã, eles têm seguidores, né? Era muito Engenheiros isso. do Havaí também tinha seguidores. Outra banda bem lembrada aí dos Muito 80. legal. Mas aí, indo para os 2000, foi uma transformação também, né? Eu lembro do Chorão, aí no caso o Chorão levando uma fita de uma banda para ouvir, essa banda era o CPM 22. Que engraçado. Eu lembro do divulgador da Pitty chegando com ela na rádio, assim, para mostrar, e a gente estava tocando Máscara, que a gente achava que ia fazer um certo sucesso. Foi aquele fenômeno. Foi. E aí, o Reitinho saindo do underground, né, com o emo... Pro Brasil inteiro. Aí o emo também, a gente pode falar que foi um outro movimento legal. Foi, porque importante. Reitinho, NX0. Fresno, Glória. Olha que louco. Muita banda saiu. Eu lembro que era tudo moleque, né, meu louco? Tudo moleque. A Luca trabalhou com todas essas bandas, tá, gente? Eu vendi o show deles. Vendia show. O NX, eu levava eles na caçamba do carro. Eu tinha uma Montana, sabe? Assim, picape Corsa. E a gente enfiava eles todos na caçamba ali, porque não cabia todo mundo dentro, e ia pra MTV fazer, tentar ali, né, mais divulgação, que a MTV também foi muito importante por esses então, tempos, anos assim, 90, a gente nem falou. Com o surgimento da MTV, nos anos 90, todo esse pessoal que a gente está citando, aí você põe até o pessoal, vamos chamar, mais madurão, mais veterano, Titãs, Barão Vermelho e tal, eles começaram a ter um outro produto final para mostrar, que era o clipe. E era um videoclipe bem feito, né? Porque, não é uma crítica, mas antes disso, tinha aqueles videoclipes lá feitos na Globo, que era uma coisa meio plano sequência, umas coisas, eu lembro do Cazuza, tem um clipe que tá o Cazuza assim, ele tá gigante, o piano tá pequenininho, umas coisas meio loucas. Aí a MTV veio e aí exigia-se uma outra qualidade pro videoclipe. Sim, então as bandas começaram a se preocupar com o álbum que elas iam lançar e quais as músicas virariam clipe. A sonoridade e o visual, né? Visual. Então isso teve a importância, era muito 50-50. E aí voltando para os 2000, que eu lembro que daí quando o emo estourou, porque no começo tinha um pouco dessa... parecia que você estava xingando quando falava que a banda era emo. Só que depois... Tudo era emo. Você falava o nome de uma banda, emo. CPM 22. Emo. Né? Tudo era emo. Meu Deus do céu. Então foi um negócio assim fenomenal que aconteceu na época, muito importante. E em paralelo a isso, que nem você também já falou, né? Paralamas e a galera toda fazendo som e a molecada ali, assim. E a molecada chegando. A gente falou de praticamente, acho que 4 gerações, nós falamos. Se a gente pegou desde lá de trás, estamos chegando anos 50 até agora, e você vê que um vai influenciando o outro e os bons realmente ficam. Né? Exato. E tem aqueles que ficaram eles são muito grandes pro underground e não são tão gigantes pro mainstream, né? O Dead Fish, Vanguard, Vivendo do Ócio, né? São aquelas bandas que ficaram e estão até hoje, assim, nesse meio stream. Você acha que, por exemplo, eu acho que esse pessoal que não é mainstream tem hoje, eu vou colocar entre aspas, uma facilidade que o mundo digital... Sim, sem dúvida. Proporcionou. Quer dizer, o cara não precisa ser uma banda... mainstream, gigantesca, não precisa ir na MTV não precisa mais, aquilo, né? Você tá fazendo o teu trabalho, ele é verdadeiro, vai. E volta aquela sua conta. É bom, fica. É bom, fica. Se você é competente, quando eu falo competência, gente, não é assim, banda gigantesca que lota. Não, é banda gigantesca que lota, é banda média que lota um outro tipo de casa, é banda pequena que lota um outro tipo de casa. Que vai no show e que topa tocar lá na PQP, ir de van, comer o presunto suado no final ali dos camarim com frutas da época e vai que vai, né? Que o negócio tem sanduíche de metro. Vai e come aí. Frutas da época. A carambola. Muito legal, né? E aí foi nessa época também, como a Luca falou, da Pitty. A Pitty. Que eu acho outro fenômeno. Foi um fenômeno surreal, né? Eu lembro dela chegando, antes dela chegar, né? Era o som
E aí, o que acha dessa música? Aí tinha um Rock 10. Eu falei, eu acho que essa música vai entrar no Rock 10, tipo, daqui uma semana. No dia seguinte, ela estava em primeiro lugar e não saiu nunca mais, né? Era uma banda pesada, com uma voz feminina diferente, com uma letra punch, né? Que era Máscara. Quem você é, me diga. Então, assim, que até hoje é uma coisa... Ninguém é só o bonitinho e outras... Né? Realmente ela chegou com as duas botinas dela na porta. E um discurso que hoje pra gente é mais natural, mas na época não era, né? De você ser quem você é. Não, antes você saísse, um cara sai de saia, como você usa, por exemplo, ia ser uma chacota eterna, bullying extremo, né? E então, quando ela veio com essa letra, foi um negócio assim muito transgressor também, né? Foi muito legal. Muito legal. Imagina, pra mulher, gente, é tudo mais difícil. Pra mulher, nunca foi fácil. Então você vai lá, veja a importância da Pitty, veja a importância da Rita Lee, da Cássia Eller e tantas outras que estão aí, né, no rock and roll. Rockstar, o podcast da John John, a gente está falando de rock and roll, hoje falamos de rock brasileiro, dia 3 de julho é o dia do rock, dia mundial do rock, né, Luca? Isso. A John John está lançando uma coleção especial, que é a coleção Rockstar, tá? Eu e Luca estamos usando aqui, ó, por sinal, camisetas. E eu falei do voucher, eu vou repetir, ó, gente, um voucher de desconto, 20% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, valendo até 3 de agosto. Entra no app da John John, anota o código, ó, JJRock 89, JJ Rock 89, tá? Então, ó, não tem limite, você não precisa... Você pode comprar uma peça, 2 peças, 3 peças. O frete é gratuito para todo o Brasil. Outra, 20% de desconto, produtos full price, até o dia 3 de agosto. Então não tem como errar, não tem como perder, tá? Antes da gente encerrar, hoje, olha tudo que nós falamos, Luca. Falamos de várias décadas de rock and roll no Brasil, falamos de pessoas importantes, falamos de, por exemplo, a importância da MTV, a importância da 89, a Rádio Rock, a importância do Rock in Rio. Rock in Rio, né, para as bandas nacionais. Rita Lee, falando Raul Seixas. Rita Lee, Raul Seixas, Paralamas, Titãs, e tanta banda que não cabe. Eu teria que ter aqui um bolo de papel e jogar tudo para vocês, mas olha... É o final, por hoje, do nosso podcast Rockstar, esse podcast da John John, com a gente aqui da 89. Valeu, Zé Beijo, Luiz, Luca. querido. Beijo, gente. Beijo. Valeu.